A paz de Cristo, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais uma pré-aula da Escola Dominical aqui no nosso canal. Sou o presbítero Denis Pereira e é um prazer receber aqui semanalmente pastores, professores, dirigentes, superintendentes, alunos e todos que amam a palavra de Deus e a Escola Dominical para juntos prepararmos mais uma aula. Temos aqui as pré-aulas para as classes de pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Por isso, quero lhe convidar, se não está inscrito no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixe aí o seu comentário, que é muito importante para nós. É comum ao longo da aula eu fazer algumas perguntas, interaja com o vídeo. A sua interatividade faz o robozinho, o algoritmo do YouTube, que não é crente, entender que esse conteúdo é relevante e daí ele indica para mais pessoas. Se você só assistir a nossa aula e não interagir, ele vai dizer que este conteúdo, que é a palavra de Deus, não serve para nada e ele não vai chegar para mais pessoas, tá bom? Então inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixe o seu comentário, que é muito importante para nós. Dá uma olhada na descrição dos vídeos, tem aqui conteúdo interessante para você. Nós acabamos de lançar o nosso segundo livro com o título O Propósito é Maior que a Sua Dor. Este livro, eu falo que a dor não é o propósito, mas ela tem propósito. Ao adquirir este livro, você investe no nosso ministério, investe no nosso tempo e também me ajuda a comemorar com minha esposa 25 anos de casados. Faça parte deste nosso sonho, tá certo? O link é o primeiro link aqui na descrição, com envio via PDF ou envio físico para todo o Brasil com frete grátis. Pegue Bíblia, revista, papel, caneta e vamos preparar esta aula que trata como tema o ensino de Jesus sobre santificação no Sermão do Monte. Porque vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Mateus 5,14. Devemos viver de forma que a luz de Cristo brilhe em nossa vida. Nós devemos viver de uma forma que a luz de Cristo brilhe em nossa vida. Enquanto você vai pegando aí a sua revista, um bloquinho de notas, fazer anotações, deixa eu só dizer aos irmãos que nós acabamos de estrear um podcast aqui no canal. Fala Denão Podcast. Quer saber por que Denão? Porque meu apelido é Denão? Assista o podcast. O primeiro episódio foi com um jovem pregador, Felipe Lopes, um servo de Deus, e a gente falou sobre perspectivas para casamento, sobre ministério. Gente, ficou um papo muito legal e eu sempre falo, eu vejo muitos líderes reclamando que o jovem, o adolescente está assistindo coisas que não são edificantes na internet. Mas a gente produz um conteúdo, vocês não compartilham. Não, vocês compartilham porque vocês são bênção, tá bom? É só você dar uma olhada aqui no canal, é um dos primeiros vídeos aí, assista, compartilhe e logo em breve sai o segundo episódio do nosso podcast. Bom, a leitura bíblica em classe está aí, Mateus 5, do 13 ao 17, e claro que depois continua com alguns trechos aqui do Sermão do Monte. Nesta lição de domingo, veremos no Evangelho de Mateus os ensinos práticos de Jesus no Sermão do Monte. Eu estou trocando o óculos, então, meu Deus do céu, até sexta-feira eu vou sofrer com esse aqui. Este sermão é um dos 5 grandes discursos deste evangelho. Ele expõe os ensinos de Jesus sobre uma vida de santificação. Eu fiz uma dinâmica aqui falando sobre santificação, dá uma olhada. Eu vou colocar um card que vai aparecer aqui em algum momento ou no final da aula, tá bom? Santificação. A minha tese sobre santificação é que santificação é muito mais sobre aquilo do qual nos enchemos, sobre aquilo do qual nós nos esvaziamos. Porque se esvaziar, abrir mão de algo, é ocupar este espaço com outros elementos. Então, à medida que nos enchemos do Espírito, a carne vai perdendo espaço. Se o jovem não se encher do Espírito, não se despertar para uma vida espiritual abundante, a luta dele contra o pecado e contra a carne, ela não vai dar certo, não será eficiente. E se nós, como líderes, pastores, não ensinarmos os jovens a se encher do Espírito, a frutificar no Espírito e ficarmos só confrontando o pecado, atacando o pecado, nós não estamos ajudando o jovem. Nós estamos simplesmente fazendo uma tarefa ineficiente. Então a proposta de santificação é: eu me encho
E porque eu me encho, eu me esvazio. Por que eu me esvazio? Não porque eu coloco para fora, mas aquilo pelo qual eu me encho vai ocupando espaço. E aquilo que eu tenho que me esvaziar, as obras da carne, vai perdendo espaço. É uma luta por espaço. Muito bem. O primeiro tópico tem o tema: os santos são bem-aventurados. Não sei se vocês estão escutando aí, a máquina de roupa tá centrifugando aqui, tá batendo, mas eu acho que vocês não estão escutando não. Os bem-aventurados. Na abertura do Sermão do Monte encontramos 8 bem-aventuranças. Inclusive, tem uma lição de jovens, não me lembro de que ano que foi, para os jovens, falando só sobre o Sermão do Monte. É fantástico. Como entender o reino e a promessa de que os pobres e os excluídos serão felizes? Os pobres e os que sofrem encontrarão verdadeira felicidade nos ensinos de Cristo. Os aflitos encontrarão conforto e justiça, sendo confortados pelo amor de Deus. Mas Jesus inicia a proclamação do reino de Deus e indicando o caminho da felicidade, tá? Então é sobre isso que nós vamos ver. Diferente de alguns que defendem a santidade, não é sinônimo de semblante fechado e sério, pois os santos têm a alegria como fruto do Espírito, viu? Então você que é professor aí da escola dominical, por favor, pare de entrar na sala de aula com cara de zangado, com cara de militar, em nome de Jesus. Para ajudar a maioria das escolas dominical, o pastor é uma exigência que o professor da EBD vá de terno e gravata. Como que é aí na sua igreja? Fala para mim. Você pode colocar uma camiseta, ou pelo menos uma camisa, ou você tem que ir de terno e de gravata? Fala para mim. Mas o problema não está na roupa, está na atitude, no jeito de falar, de tratar os alunos. Então o professor precisa abraçar os alunos. A alegria é o fruto do Espírito, irmão. Faz parte do fruto do Espírito. Se o Espírito habita em nós e nós frutificamos no Espírito, nós temos em nós a alegria. Não a alegria do mundo. É uma alegria eterna. Logo, temos motivos para manifestar esta alegria. Os santos são sal da terra e luz do mundo, tá? Então eu estou falando aqui para professores. A nossa missão é ensinar os alunos a serem sal da terra e luz do mundo. Aqui tem um ponto. O sal, ele manifesta a sua essência no meio dos alimentos, assim como a luz no meio das trevas. Então, nós precisamos sair de um estágio aonde a gente dizia para o jovem, não vá aqui, não vá ali. A internet quebrou barreiras. Através da internet, eles acessam todo tipo de ambiente. Então agora é hora de nós ensinarmos os jovens e adolescentes a serem luz em todo o ambiente. Na escola, entre os amigos, ele precisa entender que lá na rodinha de amigos da escola, ele tem que ser luz. Ele precisa entender que quando todo mundo falar algo que é contrário à sua fé, que ele pode se manifestar, tá? Então não adianta a gente falar que eles são sal da terra e luz do mundo e nós os confinarmos dentro da igreja, tá? Fica aí. Jovens confinados dentro da igreja é igual time que só joga jogo amistoso, tá? Ah, mas tem que preparar. Muito da preparação só é vivida do lado de fora. Porque a autoridade só se manifesta diante de uma realidade, diante de uma ameaça real. Ok? Então, os santos são sal da terra e luz do mundo. É no meio que a gente faz a diferença, não é a parte. É no meio. Ok? Se manter em santidade dentro da igreja, é um monte de luz ali dentro da igreja. Mas quando a gente sai individualmente, o desafio é continuarmos brilhando em ambientes onde estamos sós. E somos a única luz. Isso é ser luz do mundo. Não é brilhar quando você está reunido com um monte de gente que é luz. É brilhar num ambiente que todos estão em trevas e só você é luz. E nós precisamos ensinar isso para os nossos jovens. A figura do discípulo como sal da terra e luz do mundo está relacionada com o bom testemunho e a influência positiva na sociedade por meio de uma vida de santidade, tá? Então, é no meio da sociedade. Então, é um comportamento diferente no meio,
tá? Eu tenho uma tese comigo de que nem uma Babilônia inteira é capaz de corromper quem decidiu não se contaminar, certo? Então não é a Babilônia, não é o Egito, está em nós. Então, se eu aprendo que eu sou luz e sou preparado para ser luz em todo o lugar, nenhum lugar vai me corromper. Então, 70%, 80% dos jovens, por exemplo, que vão para a faculdade se desviam. Talvez um pouco disso, talvez não, com certeza. É porque nós não estamos preparando eles para ser luz em meio às trevas. E um dos motivos é a falta de evangelização, corpo a corpo, 2 em 2. A gente confia neles na igreja. Carnaval agora, todo mundo na igreja. Acampamento, todo mundo na igreja. O que você está fazendo com o jovem? Você fala assim, não, eu estou protegendo ele do mundo. Você está jogando amistoso, irmão. Você está jogando amistoso. Congresso, só vem gente crente. Amistoso, irmão. Amistoso. O jovem só estará definitivamente preparado quando ele for colocado no campo de batalha real. Um pouco de cada vez, sempre acompanhado por alguém, mas é lá. É lá que ele vê a realidade do mundo espiritual. É fora da igreja. Meu Deus do céu. Ô, irmãos, ore por mim. A realidade espiritual é fora da igreja, irmãos. A gente fica falando que essa geração é Nutella, mas quem tá dando Nutella pra essa geração é a gente. Nossos eventos é tudo dentro da igreja, irmão. Não cai demônio, não tem opressão, e se tem, tá neutralizado, porque estamos dentro da igreja. É fora da igreja, é no semáforo, nas praças, nas escolas, que a realidade maligna se manifesta. E aí o jovem, opa, acorda. Então, se nós quisermos que os jovens se despertem na vida espiritual, nós precisamos tornar comum o jovem ir aonde os pecadores estão, frequentar ambientes onde os pecadores estão, para falar de Jesus. Boate, casa noturna, carnaval, o jovem precisa estar lá falando de Jesus, para ele ver opressão maligna. Aí ele percebe que precisa orar, que precisa jejuar para estar preparado. Do contrário, não dá para entender pelo testemunho do outro. Ó, tem que se preparar, tem que jejuar, porque o inimigo é astuto. Tá, mas ele nunca viu. Ore por mim, pensa nessa palavra. Vamos sair do treino, irmão. Vamos sair do quartel, vamos levar esses soldados para a rua. Muito bem. Se você não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, tá bom? Dá like no vídeo e deixa seu comentário, que é muito importante para nós. Tópico 2. A santificação se dá por meio da prática da justiça e da solidariedade, tá? Dar esmola por amor e não por ostentação, tá? Então, na época de Jesus, havia uma cultura de dar esmolas e ser visto por todos, tá? Tinha essa cultura. Hoje, as pessoas estão dando esmola e filmando. Esses dias eu fiquei, assim, envergonhado, porque uma pessoa estava distribuindo cestas básicas numa região muito carente e tirando foto com as pessoas carentes, né? Então, existe um jeito de você dizer que está entregando, sem necessariamente expor as pessoas. É legal você mostrar que está entregando, porque quando a pessoa faz, por exemplo, uma arrecadação de fundos, de comida, de roupa, para doar, ela está se comprometendo. E uma das formas, até de se preservar e de incentivar as pessoas a doar, é fazer as imagens da entrega. Mas existe uma forma de você fazer isso sem expor as pessoas, né? E até dizendo a quem doou, olha, gente, eu não vou expor. Se você doou esperando uma exposição, da próxima vez não doe, mas eu não vou expor as pessoas que estão recebendo, tá? Então, nós temos que tomar um cuidado. Ou seja, o grande problema é o seguinte, você não pode ajudar alguém para aplacar a sua consciência. Esse é o problema, né? Então, você ajuda uma pessoa para aplacar a sua consciência, para você ficar em paz consigo mesmo, falando assim, eu sou bonzinho. Aí não funciona. Orar em secreto. Algumas pessoas, quando oram em público, têm a tendência de se preocupar com o que vão falar.
Fazem isso como se o importante fosse a aprovação da sua oração pelos ouvintes ou a demonstração de sua habilidade linguística ou conhecimentos teológicos. Os escribas oravam para serem vistos. O que vale a pena não é a quantidade de palavras nem o tempo de oração, como muitos alardeiam, mas um coração quebrantado e contrito diante do Senhor. A oração deve ser um diálogo sincero e secreto com o Pai, tá? Então, vida de oração não é algo que se faz alarde. No entanto, novamente, estamos falando a líderes, a professores de jovens. Tenho escutado vocês dizendo desta geração, eles não querem nada com oração. A minha experiência, por onde eu passo pregando a palavra de Deus, e a liderança faz projeto de oração, leva jovens e adolescentes para a oração, eles estão orando. Então, meu lema é o seguinte, não existe jovens que não oram, existem jovens que não são levados à oração. Porque a oração, ela instiga a pessoa, não é instiga que eu quero falar, ela contagia. Lucas 11:1, Jesus está orando, quando ele acaba de orar, os discípulos se aproximam e dizem, ensina-nos a orar. Olha que coisa, a oração é contagiante, agora tem que partir da gente. Então, por favor, pare de dizer que jovens não querem nada com oração. Aliás, você não foi colocado aí simplesmente para detectar problemas. Você foi colocado aí para detectar, para produzir soluções. Ok, você viu que eles não estão orando, tá? E agora? O que você vai fazer? Reunião de oração, devocional, oração de madrugada. Ah, mas eles não vêm. Bom, você não vai. Comece sozinho. Daqui a pouco vira 2, daqui a pouco vira 3. Daqui a pouco eles estarão aí. Agora, o líder não ora porque os jovens oram. O líder ora porque tem que orar, ué. É uma vida de oração. Não é um exercício de oração, é uma vida de oração. Então, a gente fala que essa geração perdida, imoral, não sei o que. Tá bom, aí Deus te chamou, te colocou aí diante destes jovens. Parabéns, você detectou o problema. Agora vamos lá? Vamos? Vamos pôr eles para orar? Dobra o joelho. Dobra o joelho. Deixa eles te ver orando. Porque em todos os lugares que passo, que líderes levam uma vida de oração, os jovens estão orando. O jejum deve ser acompanhado com práticas de justiça e solidariedade. Doação de esmolas, oração e jejum eram práticas comuns dos judeus naquele tempo, tá? Só que tudo isso eles faziam para, para um marketing pessoal, tá? Então, marketing pessoal com oração, com doação, com jejum, não serve para nada, só serve para a própria pessoa. Tá bom? Muito bem. Já se inscreveu no canal? Ainda não? Inscreva-se no canal, ative as notificações, dá like no vídeo e deixa seu comentário, que é muito importante para nós, tá bom? E assiste o nosso podcast, que tá linda a nossa conversa com o Felipe Lopes. Próxima semana nós teremos o segundo episódio do podcast ao vivo e eu espero sua participação. Olha só, a eficácia do ensino de Jesus sobre a santidade. A eficácia do ensino de Jesus era surpreendente. Ele falava para um público diversificado e por um longo período sem cansá-lo, em locais sem a mínima estrutura, mas com uma didática que possibilitava o entendimento da maioria, se não de todos os ouvintes, tá? Então Jesus tinha uma didática que nós, enquanto professores, precisamos desenvolver. Eu estou preparando um treinamento para professor de escola dominical e uma das coisas que eu vou abordar é exatamente isso. Quer dizer, se você, enquanto professor, não tem uma didática diversificada para ensinar, você só fala, tá? Você acaba, os seus alunos absorvendo 20% do que você fala, aqueles que absorvem, que aprendem ouvindo. Aí tem uma outra questão. As pessoas só aprendem 20% do que escutam. Só que nem todas as pessoas aprendem escutando. Então aquele aluno que não aprende escutando, ele precisa ver, ele precisa experimentar alguma coisa, ele precisa escrever. Se a sua aula é só verbal, esse aluno não é atingido, ele não guarda nada do que você está ensinando. Então o professor precisa se preocupar com essa didática.
Jesus tinha a satisfação de ver as pessoas saindo abismados com o ensino recebido. Então, por exemplo, é interessante o seguinte: a gente tem pregado a palavra de Deus por muitos lugares, meu contato está aí, será um prazer atender os irmãos. A gente está saindo de um tempo daquelas pregações corridas, gritadas, sabe? Que o pregador nem respira. Para um tempo de pregações mais pensadas, sabe? De palavras mais vagarosas, consistentes, ok? Porque o legal é quando a pessoa sai do culto dizendo: eu entendi a palavra. O legal é quando o aluno sai da aula dizendo: eu entendi. Se ele não entender, como ele vai praticar? Então a gente fala assim: porque não adianta nada ouvir e não praticar. Mas peraí, o que ele ouviu, ele compreendeu? Eu me preocupei em levá-lo à compreensão daquilo que eu falei? Porque se não, eu não tenho aula. E é por isso que ele não vai praticar. Porque ele não compreendeu. Não dá para praticar o que não se aprende. A vida do crente deve ser construída sobre a rocha. Na conclusão do Sermão do Monte, Jesus utiliza o exemplo da construção de 2 casas. A primeira é construída sobre a rocha por um homem prudente, que Jesus assemelha com aquele que ouve a sua palavra e a coloca em prática, vivendo em santidade. A segunda é construída sobre a areia por um homem sensato, que Jesus assemelha com quem ouve a palavra, mas não coloca em prática. Tá? Então você tem casa construída sobre a areia e casa construída sobre a rocha. A casa sobre a rocha é construída por meio de opções fundamentais que vão nortear os comportamentos ao longo da nossa caminhada. Essa parábola aqui parece que Jesus está dizendo de 2 terrenos. Na verdade, é 2 casas no mesmo terreno. O que acontece é que um cava o alicerce até encontrar rocha, base firme. O outro só dá aquela limpada na grama e constrói a casa. Então, nós precisamos construir os alicerces da nossa vida espiritual. Inclusive, eu vou dar uma palavra sobre estruturados na fé. Se alguém quiser, não sei se tem alguém assistindo aí ainda, se tiver, pede para mim que eu te envio o PDF, tá? E a gente conclui aqui dizendo que a autoridade de Jesus está na coerência entre teoria e prática. Amei isso aqui. Teoria e prática. Jesus ensinou o que ele estava vivendo. Aí estava a autoridade que causava admiração em seus ouvintes. Atos 1:1. Fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca do que Jesus começou a fazer e ensinar. Anote aí. Jesus fazia ensinando e ensinava fazendo. Então, aprenda de uma vez por todas, por favor. No reino de Deus, não existe essa de que mais importante que falar é fazer. Mais importante que ouvir é praticar. No reino de Deus, as 2 coisas caminham juntas. A gente faz falando e fala fazendo. A gente ensina fazendo e faz ensinando. A gente vive falando e fala vivendo. A gente vive pregando e prega vivendo. Não existe essa de, mais importante que falar é viver. Pregue com a vida se necessário use palavras. Jesus não fez isso. Não faz sentido. Senão, não teria nada escrito dele, não teria sermão do monte. Não. O evangelho é uma coerência entre o que pregamos e o que vivemos. O que ensinamos e o que fazemos. Porque ensinamos com palavras e ensinamos com atitudes. O grande problema, e essa é uma questão que a gente tem que entender, é que quando não praticamos o que ensinamos, nós destruímos o nosso ensinamento. Porque nós perdemos a autoridade. A autoridade não é grito. A autoridade é vida. A autoridade do que verbalizamos está no nosso comportamento. Por isso que a gente não pode deixar de ensinar, de verbalizar. Ok? Porque quando eu verbalizo, eu me comprometo com as minhas palavras. Se eu começo a achar que mais importante que falar é viver,
eu paro de falar. E uma vez que eu paro de falar, eu não me comprometo a viver, que é o que tem acontecido muito. Então é coerência entre falar e viver, ensinar e viver. Não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra. Amém, meus amigos? Forte abraço, Deus abençoe vocês, muito obrigado pela companhia. Próxima aula falaremos que a santidade é a marca do crente, tá bom? Deus abençoe vocês, um forte abraço, assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e até o nosso próximo encontro. Já aproveita e assiste o nosso podcast. Deus abençoe vocês, forte abraço.